Bom dia, galera. Bom, sejam bem-vindos. Sextou. Estamos no capítulo 8 de Atos. E é isso. Vamos que vamos. Esse canal onde você vai ler aqui um capítulo da Bíblia por dia, vai, sei lá, tirar sua dúvida. Quem sabe a gente vai fazer aquela troca de, pensamento, entendimento. Aqui a gente lê o capítulo todo, lê o capítulo corrido ali. Por quê? Porque esse foi algo que eu coloquei no meu coração quando eu iniciei esse projeto, lá em Gênesis ainda. Sim, estamos aqui desde Gênesis, aqui no YouTube propriamente, desde Reis, Primeira Reis, mas que eu comecei em 2022, 23, 24, 25, 26, 22. Então, eu comecei em 2022, lá no Instagram, no meu Instagram. E aí, no ano de 2023, eu vim pra cá. Então, a gente já tava ali em Primeira Reis, mas eu tô desde Gênesis, né? E a gente vê como é importante a gente ler e conhecer a Bíblia toda. Volta e meia, o Novo Testamento vai falar acerca do Antigo Testamento. A gente só vai compreender, talvez, o Novo Testamento a partir do Antigo. A gente só vai conseguir dar importância para Israel, para aquilo que, às vezes para a gente fica meio sombrio quando a gente lê o Antigo Testamento. A gente só vai conseguir entender por que Jesus tinha que vir ao mundo a partir do Antigo Testamento, como tudo foi formado. A gente só vai que mais? Aqui mesmo nesse capítulo 8, no capítulo 7, Estevão vai ali discorrer, falar sobre toda a história. E no capítulo 8, mais uma vez, a gente vai ver ali um eunuco, que cria e adorava a Deus, e tentava ler as escrituras, mas não conseguia, porque não conseguia entender, porque só tinha uma parte, só tinha metade. E ele estava ali lendo o profeta Isaías. Então Filipe, como a gente vai ver aqui, pega desde o início até o final, até onde eles estão no atual momento aqui, no livro de Atos, e vai ali falar a respeito de tudo que devia acontecer e tudo que ainda está acontecendo, como está acontecendo, porque é importante o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Então é isso, gente. Então a Bíblia toda é importante e aqui eu tenho dado valor e intenção a isso. Ontem estava na minha cabeça, minha mãe, ela gosta de assistir muito o profeta Vinícius Iracete. E eu não sei se você já ouviu falar, se não ouviu, precisa de cura, sinais, milagres, maravilha. Ele é profeta e ele é muito bom no que faz. Eu gosto bastante dele também. Mas ontem ele estava fazendo uma oração de cura. E eu falei, cara, e ele tem milhões de seguidores, né? E a gente vê que as pessoas algumas vezes vão atrás para isso. E eu comecei a pensar assim, cara, oh Deus, perdão, sabe? Será que eu tô fazendo errado em não fazer essas orações mais de cura? Será que eu tô fazendo errado em ir pro meu secreto antes aqui desse momento e não tá pedindo para Deus as palavras proféticas que Ele quer liberar? E talvez eu precise fazer isso também. E eu sempre pensei assim, eu posso fazer isso e posso também ler, mas é um longo tempo, tanto que as lives deles aí é de mais de 20 minutos, 30 minutos. E eu pensei, cara, eu vou gastar muito tempo, investir muito tempo. E aí, beleza. E aí, ao longo do que eu tava lendo, preparando esse capítulo, eu comecei a pensar, eu já tinha esse pensamento, mas eu creio que a palavra veio a confirmar, que é o quê? Que é porque na verdade, cada um existe um ministério.
assim, né? Na verdade, a gente pode operar em todos, que nem Filipe, a gente vai ver aqui muito sobre Filipe nesse capítulo. Ele vai ali apresentar sinais e maravilhas e vai uma multidão começar a crer em Jesus a partir disso. Depois ele vai entrar na carruagem com esse eunuco e a partir da explanação, da explicação da palavra de Deus, ele vai então ganhar aquele eunuco para Jesus, vai fazer ele se batizar. Mas o entendimento que veio ao meu coração foi esse, sabe? Tem pessoas para isso, para manifestar sinais, maravilhas, profecias e isso e aquilo. E tem pessoas que dentro desse... como é que se diz? Dentro dessa linha, né? Das escrituras, vai ganhar, às vezes não vai ganhar milhares, multidões, mas vai ganhar um específico. E eu oro a Deus para que você seja essa pessoa específica aqui, que tenha vontade, né, de ler a Bíblia inteira, de entender, de estar persistindo, de estar sentindo esse prazer em ler, sabe, em aprender sobre ela. E que toque de alguma maneira, que transforme, que faça aí a mudança necessária na sua vida. Que isso aqui esteja fazendo sentido, como faz sentido para mim. Eu decidi não parar, eu falei um tempo desses, que estava muito difícil para mim continuar. Mas eu decidi não parar porque, para mim, eu sou muito alimentada. A partir, né? Eu também tenho estudado para concurso, então as pessoas têm dito, quando você ensina, quando você, sabe, coloca para fora aquilo que você aprendeu, então parece que aquilo se potencializa, né? Então eu sou a maior beneficiada, confesso, de estar aqui, mas eu oro para que alguém aí do outro lado também esteja sendo impactado, beneficiado, esteja recebendo. E é isso, se você é um desses, dá o seu like, comenta, compartilha, que isso me ajuda a continuar, a entender que sim, está fazendo sentido, tem gente aí do outro lado gostando, aprendendo, entendendo. Como eu disse, né, não é o primeiro sentido, o primeiro propósito de te encher de like de uma coisa que não tá fazendo diferença na minha vida. Não sei como é que tá sendo aí na sua, como é que estão sendo esses vídeos, né? Tem gente aqui que vira e fala, não pare, você tá fazendo a diferença. Enfim, é isso. Vamos orar. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, eu oro por testemunho, sabe, Deus, desses vídeos aqui. Cada dia mais, um dia desses eu orei, Deus, por um Senhor que veio aqui pedir oração pela sua mãe, sabe, Pai, em nome de Jesus, eu orei, eu compartilhei no comentário pedindo, sabe, para que ele voltasse desse testemunho. Que assim seja, sabe, Deus, que não somente ele, mas a cada um que está aqui, que persistiu, que ainda prevalece, que ainda persevera na leitura da tua mensagem, às vezes sem entender, às vezes vem aqui, eu também não esclareço muito assim, não sei como é que está sendo o recebimento pelas pessoas, Deus, mas em nome de Jesus eu oro com sinceridade no meu coração para que esteja chegando, alcançando, transformando, abençoando, fazendo a diferença no dia das pessoas, na caminhada delas com Cristo, e que esse prazer, o que a palavra fez em mim, eu oro para que venha sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, nos dá entendimento deste capítulo mais uma vez. É o que eu oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora, que senão meu tempo se esgota. E hoje vamos começar a falar sobre Paulo. Então vai dizer assim, que antes era Saulo. Então, toda vez que você ouvir o nome Saulo, lembre-se que é Paulo. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém,
Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então, Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro. O livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica mudo quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus.
Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água, então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. É isso, gente, não vai dar tempo de eu comentar agora nesse final, mas se você não entendeu o início do que eu estava dizendo, compartilhando aqui algumas coisas que estavam no meu coração, eu acredito que ao longo das escrituras você conseguiu assimilar uma coisa na outra. Então é isso, Deus abençoe, tchau, tchau.